és caminho, sei que és verdade e vida, sei que és amor, sei que és Senhor e Deus. Olá para você que está nos acompanhando, começa agora mais um programa Caminho Sagrado, aqui na sua web rádio Sagrada Família, a rádio na web da paróquia Sagrada Família. Aqui quem está falando é o Guilherme Cunha e aqui do meu lado, Fernando Canizawa. Boa noite Guilherme, boa noite pessoal. Tá com a visita aqui ilustre hoje, né, Guilherme? O Matheus. Matheus está aqui acompanhando, infelizmente não temos microfone para ele, que é uma pena, que teria muito a acrescentar nesse programa, mas segue o programa, né? Não, mas é bom que ele dá um incentivo psicológico e está aqui intercedendo em oração. Amém. Hoje, continuando, né, aquela sequência do programa passado, um tema anexo, não é mais sobre sacramentos, mas hoje nós vamos falar sobre o apostolado do leigo. Ou seja, o que é apostolado e o que é leigo? Leigo é aquela pessoa que não entende de nada, né, então, Fernando? Guilherme, apóstolo quer dizer enviado, né? E leigo, as pessoas podem achar, como você falou, que é aquele católico que enfia o Santo Antônio debaixo da água, né? Que lê horóscopo, que pendura o terço no retrovisor do carro, mas não reza. Mas não é isso, não. O leigo é uma pessoa que não é consagrado, não é sacerdote, no caso, né? Somos nós, né? Uma divisão que vem lá da época medieval, que aqueles que eram pertencentes à igreja eram os clérigos e quem não era, eram os leigos, né? Não, então, são... Só que aí depois, eu não sei se por culpa do nosso português, né, que uma palavra significa várias coisas, né? Tem aquela tradicional frase, né? Eu sou leigo nesse assunto. Mas nesse caso aqui o leigo tem que ser uma pessoa bem instruída, né? Então hoje nós vamos falar de um outro tipo de leigo, um leigo que tem mudado a igreja, né? Que tem feito parte da igreja, que é constituinte agora dessa igreja pós-Concílio Vaticano II, né? Um leigo católico, né? Tem que ser leigo, um católico de verdade, não pode ser esse católico frouxo que tem muito por aí, né, Guilherme? Tem que entender e evangelizar. A questão do leigo, a gente vê claramente até na nossa comunidade a importância, porque eu estava lendo um tempo atrás uma reportagem falando sobre as vocações. No Brasil, por exemplo, tem na média de 10 mil fiéis para cada padre. É muito, né? Na Polônia, na terra do São João Paulo II, é um padre, um sacerdote para cada 1.000 habitantes. Então lá a situação é um pouco menos complicada. Então a igreja sem os leigos pouco faria, né? Na verdade também os leigos vêm até na Bíblia, né? Falado dos discípulos, seriam os discípulos, né? Não seriam os apóstolos. E a gente pode pegar aqui, embora assim, o apostolado em si seja a responsabilidade dos bispos, mas nós como crismados, nós temos a responsabilidade também de evangelizar, né? É igual a nossa vida civil, a gente nasce, né, tem a certidão de nascimento, no caso é o batismo, depois vai ter lá o seu alistamento militar, que seria o crisma, né? E a gente tem que sair para defender a nossa fé, só que a diferença é que o serviço militar no mundo civil, ele tem um dia para acabar. O nosso não tem nunca, né? Só o dia que acabar tudo mesmo. É uma missão contínua, uma missão até, eu acho que até lá do outro lado a gente continua, né? Eu acredito, né? Igual uma vez eu falei sobre os santos, né? A sua vida no céu vai ser o reflexo da sua vida aqui na terra, né? Sim. Você passou a vida inteira buscando a Deus, querendo a Deus, falando também de Deus. Intercedendo também lá, né? Rezando o terço, né? Rezando o terço também lá. Também. Imagina como é que é a porta do céu. Deve ter distribuição de terço, né? Pra pessoa já entrar rezando já, né? Eita, mas isso é mística, gente. Então, se na porta do céu, já fiquei imaginando aqui um problema. Se na porta do céu tiver entregando o terço, amigo... É pra rezar. Não, eu tô falando os tipos de pessoa que vão entrar nessa porta, Fernando. Tem gente que não vai saber rezar esse negócio. Por isso que tem que ser um leigo, não leigo no caso, né? Tem muita gente aí que realmente não tá vivendo bem esse apostolado leigo,
dentro da Igreja Católica. Esse vai ser o programa de hoje. Você que está aí acompanhando pela web rádio, você que está acompanhando agora também pelo podcast, né, Fernando? Podcast. Estamos colocando na internet, todo o programa tem podcast. Depois no site no nosso blog a gente consegue ver lá. Quem quiser acessar, caminhosagrado.com. Também pelo Facebook. Pelo Facebook. No Facebook tem várias compartilhações lá, compartilhamentos, né? Compartilhamentos. E aí você pode acompanhar por todos esses locais também. E ajudar a divulgar. E ajudar a divulgar, seu share. Inclusive eu tô até surpreso, Guilherme. Achei que ia ter tanto ataque protestante e na verdade tá tendo elogios até. Tá bom. Até a questão de Nossa Senhora eu fiquei muito feliz. Tem pessoas que não compartilham da nossa fé e falou que não entendia tanto de Nossa Senhora. Então é importante as pessoas que escutarem também compartilhar, né? Para defender a nossa mãe, nossa fé, né? Amém. Amém. Você que está acompanhando conosco, fique com a gente. Até o próximo bloco, falando mais hoje sobre o apostolado do leigo. Você está ouvindo programa Caminho Sagrado. Apresentação de Fernando Canizawa e Guilherme Cunha. Web Rádio Sagrada. A sua rádio católica na internet. Estamos apresentando Caminho Sagrado. Caminho Sagrado. Voltamos com o programa Caminho Sagrado. Hoje falando sobre o apostolado do leigo, aqui com Fernando Canizawa. Pois é, Guilherme. Qual que será que é a primeira missão do leigo, né? Pra gente entender. A primeira missão do leigo, como é uma pessoa que vive no meio da sociedade, assim, em comunidade, digamos, não religiosa. A primeira missão dele é o que quer? Evangelizar a família, né? Família, os filhos, os parentes mais próximos, os amigos. E também tem o dever e a obrigação também de trabalhar na comunidade, né? Então, a pessoa quando está crismado, ele tem a obrigação, a igreja fala que ele tem a obrigação de exercer as suas funções, né? Pelo menos evangelizar a família, né? Imagina chegar no céu, o que você fez pelos seus filhos ou pela sua esposa? Puxar o extrato lá. Puxar o extrato, puxar, como diz o pessoal da polícia, puxar a capivara lá e Vixe, Maria. Se tiver tudo empetecado, vai dar problema, né? Então o leigo ele tem essa responsabilidade de evangelizar a família, principalmente, pelo menos a família. Aqui pelo catecismo, é bem claro essa questão da missão do leigo. Eu peguei aqui o parágrafo 900, o 905 e o 940. No catecismo tem muitos parágrafos que falam do apostolado do leigo. Eu peguei os 3 assim que eu achei mais interessante, no caso. Fundamentais, porque a gente está falando aqui. O 900 vai falar assim, ó. Uma vez, como todos os fiéis, os leigos são encarregados por Deus do apostolado, em virtude do batismo e da confirmação. Foi o que a gente acabou de falar. Eles têm obrigação e gozam do direito individualmente ou agrupados em associações de trabalhar para que a mensagem divina da salvação seja conhecida e recebida por todos os homens e por toda a terra. Esta obrigação é ainda mais presente de levarmos em conta que é somente por meio deles que os homens podem ouvir o Evangelho e conhecer a Cristo. Nas comunidades eclesiais, a ação deles é tão necessária que sem ela o apostolado dos pastores não pode, o mais das vezes, obter seu pleno efeito. É o que a gente acabou de falar, né? São muitos poucos sacerdotes, né? Você tem mais vivência de comunidade do que eu, você sabe. Realmente a igreja, principalmente que a nossa arquidiocese, padece muito pela falta de sacerdotes. Padece, né? Tem muita paróquia que não tem sacerdote, né? É complicado isso aí. E se não tiver o leigo, aí tem os diáconos que conseguem... Consegue meio ali que ajustar e ali conseguindo, sim, né? Ainda consegue suprir alguma coisa. E tem os leigos mesmo, né? Que levam a palavra, evangelizam, oram, né? E tem as pastorais, tem tanta coisa que só os padres não dariam conta. Não. Aqui é a própria paróquia aqui, então tem vezes que dá até dó desses padres nossos aqui, que é bem corrido para eles também, né? Realmente. Bastante coisa. E um outro ponto que me chamou a atenção aqui, Fernando, que eu gostaria de levantar, é justamente esse apostolado do leigo no mundo. Ou seja, aqui fala que não somente, né? Pelas vivência cotidiana, mas que o leigo tem que procurar esse momento de também anunciar Cristo pela palavra, ou seja, tem que não só viver Cristo, tem que anunciar Cristo. Como é que se anuncia Cristo nesse mundo relativista, nesse mundo que todas as religiões são aceitas, tudo é lindo, tudo que leva a Deus
tá bom, é isso que a gente tem que buscar. Isso é um perigo, né? Isso tudo que leva a Deus é bom, né? Isso dá até um frio na espinha quando a gente escuta uma coisa dessa, mas é difícil, né? Uma batalha muito grande, né? Nadar contra a maré. A maré. A maré, né? Talvez eu fico pensando, duas comadres conversando, eu falei assim, comadre, nossa, que beleza. Suco de vaca, de bosta de vaca, é uma beleza, viu? Nossa, é mesmo, nossa, eu fiquei calma, maravilhoso. Né? Então, em nome de uma tranquilidade, em nome de uma certa comodidade, se vale de tudo, né? Vale de tudo, né? Não é o suco do que você falou, mas tem o tal do, acho que Daime, né? Eu tinha até um conhecido que tomava esse negócio, foi que ele parou até no hospital um dia lá e disse que... É engraçado, engraçado não, é triste, né? Que a hoxa é nada, é um biscoitinho de trigo, né? Mas o chá Daime lá, o negócio é divino, né? Seria engraçado se não fosse muito triste, né? Mas como você falou, evangelizar nesse mundo é complicado, por isso que tem que ter formação. Porque tem muita ideologia, o nosso país hoje passa por uma... Eu acredito que acho que deve ser uma das piores crises ideológicas, acho que política que está passando, né? Eu acredito, acho que não teve outra parecida assim. Além desse relativismo e esse levante contra a nossa igreja, a nossa fé, né? Principalmente contra a igreja católica, isso é nítido que... Então a pessoa tem que estar bem formada em oração e principalmente viver, né? Não adianta falar também de Cristo e deixar, não viver, né? Então a pessoa fala, mas o que adianta essa pessoa falar e não vive, né? Na verdade é pior, né? Aí vai causar escândalo e na Bíblia fala, né? Ai de quem causar escândalo, né? Complicado. No parágrafo 905 vai falar assim, ó. Os leigos exercem sua missão profética também pela evangelização, isto é, o anúncio de Cristo pelo testemunho de vida e pela palavra. Foi o que a gente acabou de falar, né, Guilherme? Nos leigos, essa evangelização adquire características específicas e eficácia peculiar pelo fato de se realizar nas condições comuns dos séculos. Este apostolado não consiste apenas no testemunho de vida. O verdadeiro apóstolo procura as ocasiões para anunciar Cristo pela palavra, seja os descrentes, seja os fiéis. Foi o que a gente falou. Então, tem que ter uma formação, a gente tem que levar a palavra, né? Pregar, né? Como diz Ailton, pregue, né? E esse apostolado leigo, você fez uma comparação no início do programa que era parecido com o alistamento militar, né? Mas é um pelotão que decide qual batalha lutar, vai para um lado, vou para o outro, não, agora não vou mais. É um povo solto ou é um povo que tem a quem obedecer? Não, quem comanda? Tem que obedecer a igreja, né? A igreja é o quartel-general. A pessoa não pode sair. O programa anterior a gente falou que, por exemplo, Paulo encontrou Jesus e Jesus mandou ele procurar a igreja, né? Então, quem que é o bonito que vai querer sair evangelizando por aí, achando que está sem a cobertura da igreja, né? E tem que ser também autoridade dos bispos da igreja, né? Não tem como pregar sem viver em comunidade, né? Na verdade, o leigo sai, ele vai à captura, digamos assim, né? Ele sai, vai atrás do povo, não espera o povo vir para a igreja, né? Então, como a gente estava falando, Guilherme, a gente deve a obrigação é como se vivesse só dentro da igreja. A gente tem que obedecer à igreja, aos bispos normalmente, só que a gente sai para evangelizar, né? Que o Papa Pio XII falou assim, dia 20 de fevereiro de 1946: os fiéis leigos estão na linha mais avançada da vida da igreja. Graças a eles, a igreja é o princípio vital da sociedade humana. Por isso, especialmente, eles devem ter consciência sempre mais clara, não somente de pertencer à igreja, mas de serem igreja. Isto é, a comunidade dos fiéis na igreja, na terra, sob a direção do chefe comum, o Papa, e dos bispos em comunhão com ele. Eles são a igreja. Foi o que a gente acabou de falar, né? O Concílio Ecumênico Vaticano II também vai falar assim, ó. É específico dos leigos, por sua própria vocação, procurar o reino de Deus, exercendo funções temporais e ordenando-as segundo Deus. A eles, portanto, cabe de maneira especial iluminar e ordenar de tal modo todas as coisas temporais, as quais estão intimamente unidos, que elas continuamente se façam e cresçam segundo Cristo e contribuam para o louvor do Criador
e do Redentor. Funções temporais. Essa declaração de funções temporais e iluminar e ordenar, me veio aqui a questão, né, o apostolado dos católicos na política também, na vida política. É que eu ia falar. Né, e aí que entra a grande questão. Não sei se é correto colocar, falar assim, se é justo ou moral, né? A igreja dá essa missão. Mas nesse mundo democrático, nesse mundo, né, que é aberto a tudo, menos a opinião dos cristãos. Sim. Né? Lá tem bancada de tudo que é coisa. Quando fala que é bancada católica ou bancada evangélica que seja, o povo já assusta, já né? assusta. Não, já... Todo mundo tem voz. Todo mundo tem voz, mas chegou em vocês... Chegou aqui no... Não, vocês não... Parece que nós cristãos não temos mais moral para entrar na política. Guilherme, se for pensar na atual política, realmente tem razão, porque como é que entra no negócio daquele, né? Tem que se sujar muito para estar no meio deles, né? Tem que rezar bastante terço para não infartar lá no meio lá. E é uma coisa que a igreja fala, né, pelo concílio, depois fala pelos papas, se eu não me engano, se não foi o Papa Bento, foi o Papa Francisco que fala, né, a respeito dos católicos também estarem na política, e eu acho que o Papa Francisco falou recentemente sobre isso, né? O problema do mundo é que tem poucos cristãos, poucos católicos nesses ramos. Sim, católico de verdade, né? De verdade, que dê um testemunho, que nas votações vote, né, pela verdade, né? Até que pediram para tirar os crucifixos das repartições públicas, né? Se for pensar, foi até uma forma de respeito com Cristo, né? Porque tanta coisa errada que eles fazem lá com o crucifixo ainda pendurada na parede, né? E pra acabar, né? Foi uma polêmica que foi, acho que alguns anos atrás, né? Aqui no Brasil, acho que já tem um tempo já, né? E aí vieram, eu até pensei assim, né? Acho que dos argumentos não foi eu, não. Outras pessoas que argumentaram, né? Tem tanta coisa para se resolver no país, tanta coisa para se organizar nesta nação, e o que está emperrando são as cruzes nos locais públicos. Realmente é falta do que fazer. Falta do que fazer. Realmente. Falta não, né? Pelo contrário, mas falta de prioridades, vamos falar assim, né? Entendeu? E pouca gente defendendo. O Estado é laico, né? Mas não é ateu. E vem com essa história que o Estado laico, você vem com essa história que o Estado é laico. Então como é que fica a minha religião, a sua religião? Pega e todo mundo vai ter que virar laico também? Estado laico não quer dizer que é Estado ateu, né? Mas então... isso aí, a discussão é longa sobre isso aí. Essa questão dessas coisas temporais, a gente tem que pensar também não só na política, né, Guilherme? Eu vejo assim, pelo menos. O empresariado, que muitos empresários têm papel fundamental no desenvolvimento de várias regiões, de várias comunidades, desenvolvimento humano também, né? Você vê que tem muitas empresas grandes aí que eles buscam o crescimento pessoal da pessoa. Lógico, vocês estavam falando até antes do programa sobre o capitalismo selvagem, né? Mas eles também buscam lucro, mas não deixa de ser uma formação humana também, né? Buscam dar uma oportunidade da pessoa estudar, de buscar conhecimento, né? De crescer. E tem cidades, não sei se conhece bem o interior do Brasil, mas tem cidades aí que vivem em torno de uma empresa só, né? Então, imagina a responsabilidade desse empresário também. A responsabilidade dele é até maior que a do prefeito, né? Muitas cidades aí, inclusive, né? Se a empresinha dele for, o prefeito vai junto. Vai junto, vai tudo, né? Então, não é só profissionais liberais também, né? Tem muita coisa aí. Esses dias eu estava acompanhando um comentário do professor Felipe Aquino, ele dizia uma coisa interessantíssima. Ele fala assim: há uma grande falta, uma carência de bons católicos em todos os lugares da sociedade. E essa frase realmente me mexeu comigo, e eu pude naquele momento observar bem e constatar que aquilo era verdadeiro. Como você falava aqui, né? Não só na política, mas também no empresariado, em diversos ramos da sociedade, nós estamos sentindo essa falta de católicos verdadeiros. Sim, eu acho que também é como a gente falou brincando assim, sobre essa sujeira que tanto... A gente, de manhã, a gente entra no carro para ir trabalhar, liga no rádio, começa o dia inteiro falando de escândalo. E todo dia eles descobrem um negócio, né?
Acho que até a pessoa que às vezes tem uma vontade de ser um político honesto, de ajudar o povo, né? Acho que ele já pensa, umas 10 vezes antes de se filiar a um partido, alguma coisa. Ou talvez não consegue espaço também, né? E também não vai conseguir espaço, né? Não vai conseguir verba, porque a verba já vem de meios ilícitos, talvez, né? Na maioria das vezes. Tem isso também. Para entrar no jogo, você tem que ser um peão do tabuleiro. E vai ser honesto, né? Então, já fica bem complicado isso aí, eu acredito, né? Eu já pensei em filiar em partido político já, mas a hora que você começa a avaliar, você já dispensa quase que instantaneamente, né? Brincadeira. Terminamos esse bloco aqui realmente muito para baixo. Nem para síndico do prédio dele, o Fernando Canizawa. Não, mas síndico não, né? É começar síndico por baixo. Não, mas aí também nem tanto, né? Esse é o programa Caminho Sagrado. O programa foi, né, diminuindo a esperança, mas nós somos brasileiros, não vamos desistir nunca, né? Essa é a grande fábula. Essa é a grande fábula que vão contar pra gente até o último momento. Livro de folclore do meu filho, quando ele estiver na quinta ou sexta série, vai ter lá a mula sem cabeça, o saci e o brasileiro não desiste nunca. Programa Caminho Sagrado, falando do apostolado leigo no mundo cotidiano, na vivência também da igreja. Fique conosco. Você está ouvindo Programa Caminho Sagrado. Você está ouvindo Web Rádio Sagrada, a sua rádio católica na internet. Estamos apresentando Caminho Sagrado. Caminho Sagrado. Voltamos com o programa Caminho Sagrado, hoje falando sobre o apostolado do leigo. Isso aí. Vamos falar dele na Bíblia, provar na Bíblia. Aqui tem várias passagens que fundamentam o apostolado leigo, né? Depois, pelo crisma. Aqui vamos falar aqui em São Lucas 24, 48 e 49. Vós sois as testemunhas de tudo isso. Eu vos mandarei o prometido de meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Então, o que é um evangelizador, um pregador? Nada mais é que uma testemunha de Cristo, né? Ele vai testemunhar aquilo que Cristo fez na vida dele. Agora até bom usando essa palavra testemunha. Por que os católicos são mais retraídos, mais, vamos dizer assim, comedidos no anúncio explícito do evangelho, se comparado aos testemunhas de Jeová que temos nossas diferenças doutrinais, mas convenhamos, eles têm uma animação de sair no domingo de manhã, batendo na porta da casa dos outros, que católico nenhum se vê por aí fazendo, né? Eu não sei se a animação maior deles de bater na porta ou a gente levantar para atender, né? Porque domingo, 7 horas da manhã. Embora em casa a gente acorda cedo, mas eu acredito assim, o que a pessoa vai testemunhar? A mudança que Cristo fez na vida dela. Então, é quem está falando, né? Tem muitos católicos, mas muitos deles também não vivenciam a fé, né? Não conhecem a fé, não conhecem Jesus. Então, os poucos, assim, não são todos que vai conseguir testemunhar alguma coisa sem ter vivido. Ninguém dá o que não tem, né? E católicos acompanhados pelos sacramentos, né? Pelo batismo, pelo crisma, pela muitas comunhão. Muitas vezes sim. E aí o irmão testemunho de Jeová lá só encontrou Jesus e tá moendo. Só encontrou Jesus. Se encontrou também, né? Que eu acho que eles têm uma visão muito fundamentalista da... 173 mil. Só isso. Exatamente, como diz o Dom Falcão, Dom Henrique Falcão, né, de Brasília. Curso bíblico aí que você procura isso lá no YouTube, muito bom, viu? E é um cara fantástico esse bispo. E a gente estava falando, até no programa passado, você estava falando da questão da dificuldade do jovem, o crismando, né? Ele crisma e tem um intervalo muito grande para ele voltar para a igreja, que é o sacramento do casamento, né? Some, né? E tem aquele detalhe, né? Tem muitos que vêm para catequese, homens principalmente, de olho numa pretendente, na namorada, né? E acaba que vem por vir e faz o sacramento e na verdade não sabe nada. Eu conheço várias pessoas que falam que já foi crismado, mas não sabe nem como é que começa um terço e termina o outro, assim, não entende o básico da nossa fé, né? Então, e se não conhece, não entende, como é que vai falar? Como é que vai testemunhar, né? Como é que vai dar o testemunho na vida, no dia a dia, realmente não vai conseguir. E aqui também em Lucas, que a gente acabou de ler, fala aqui pra gente
esperar na cidade até que seja revestido da força do alto. A força do alto, o que é? É o Espírito Santo, que é você recebe na crisma, né? Até lá em Romanos 8, 26, vai dizer que a gente não vai falar assim, que a gente não sabe como orar, como pedir, mas até nisso o Espírito Santo vem em nosso auxílio, né? Então, até para orar, nós precisamos do Espírito Santo, orar verdadeiramente, precisamos do Espírito Santo. Acho que eu tive um toque agora desse Espírito Santo, né? Falando aqui, se os protestantes, né, o Testemunho de Jeová, tem a capacidade de acordar, né, domingo, 7 horas da manhã, nós tivemos muitos outros missionários que tiveram a coragem de dar a sua vida inteira, né? Porque evangelizar a Ásia, a América, amigo, foi missão de nós católicos, né? E São José de Anchieta foi o primeiro que traduziu a Bíblia aqui no Brasil para a linguagem tupi-guarani, para evangelizar os índios. Isso, realmente dele que eu lembrei, né? E justamente a gente pega nesse pequeno exemplo do cotidiano, mas esquece dessas grandes missões que antigamente eram feitos por clérigos, não tinha essa noção, né, do missionário leigo, né? E agora que se passa, e a gente observa isso na vida da igreja até com as canonizações, né? O número de santos canonizados agora que são leigos está aumentando. Ontem, né, esse programa está sendo gravado ontem, dia 14/10, né? Até quem descobrir aqui agora vai descobrir o delay dos programas, né? Esse programa possivelmente vai ao ar em novembro, final de novembro, dezembro, né? Então ontem, dia 14/10, passou no Ratinho, pirem, passou no Ratinho. Meu Deus. O que o Guilherme tá assistindo, não, gente? Eu tava... Orem pelo Guilherme. Eu tava passando os canais, vou me safar aqui, né? Eu tava passando os canais, apiando lá, entre o National Geographic, o History Channel, caí no SBT. Caí no SBT, né? Então, caiu lá e de repente, olha, aí ela já entrou com a imagem da Santa Gema Galgani. Já entrou com a imagem da Santa Gema, que e aí uma das coisas que eles falaram, né? Que até o Ratinho comentou, e comentou bem, uma coisa que eu tenho que elogiar, que eles comentaram muito bem da Igreja Católica, né? Falei assim, mas nossa, que imagem interessante é essa? E é mesmo, né? Não é aquela santa de batina, não é aquela santa de hábito, né? Não é nada disso, é a santa, né, contemporânea nossa, que da década de 60, que hoje é a padroeira, né, do parto, se eu não me engano. E aí mostrou que a Santa Gema, essa Santa Gema Galgani, esta santa italiana, uma pediatra, ela teve o seu milagre de canonização com uma mulher aqui no Brasil, se não me engano, de Minas Gerais. Aí fez toda a dramatização, foi muito bonito. Parabéns aí ao programa do Ratinho pela essa iniciativa aí, né? Eu falei do programa do Ratinho, mas é brincadeira, viu, gente? Não, é muito melhor que novela, né? Realmente, tem alguns quadros lá que é cruel, mas aí dentre muita coisa que não vem acrescentar nada, aí eles fazem, são histórias de fé, uma coisa assim. Deus queira, né, que eles continuem falando sobre santos católicos, né? Porque começa de santo católico, daqui a pouco tudo vira milagre, né? Você falando até dessas missões que os católicos faziam, principalmente no começo do Brasil, por exemplo, e nós falamos aqui no bloco anterior sobre a retirada dos crucifixos, né? Isso aí é uma tremenda falta de respeito, porque, assim, falando sério agora, porque na verdade esses crucifixos estão, assim, remetendo à fé católica, porque foi a Igreja Católica que evangelizou esse país, tá na cultura desse as país. Escolas, esses hospitais mais antigos, tudo tem nome católico, né? Então, seria realmente uma falta de respeito, né? Assim, eu acho que seria. Acho que é uma falta de respeito muito grande. É a melhor forma de se mudar no presente a história do passado. Exato. Né? Se reconfigurar. Você pega algo da história, né? Eu acho que muitas pessoas devem ficar nervosas em ter que colocar AC e DC, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Exato. Se querem tirar Cristo das paredes, daqui a pouco tiram dos livros, daqui a pouco tiram dos livros já tiraram faz tempo, né? Agora das paredes já também vão conseguir. Querem tirar até da cédula, né? Deus seja louvado. Deus seja louvado. Na fonte 06 ali. Que não dá nem pra ver, né? Nem pra Mas ver das direito. escolas, isso aí já foi infelizmente muito tempo, né? já foi bastante tempo. Na verdade, quando falam ainda, principalmente da Igreja Católica, falam ainda com, assim,
Desprezo, os erros, certo, né? Com bastante desprezo. Devia falar só os erros também de umas ideologias que pregam por aí. Você não acha, Fernando? Mas daí tem que acrescentar mais uns 3 anos de colegiado. Acho que... Assim, olha, tal ideologia matou tantas pessoas, tal ideologia matou tanto. Exato. As cruzadas, né? O pessoal fala tanto dessas cruzadas. Vai ver. Nem os muçulmanos dão importância a essas cruzadas tão insignificantes que foi frente ao levante deles contra o Ocidente, né? O Fernando disse uma coisa aqui que é fenomenal. Nem aqueles que foram atacados lá vão falar. Na verdade, a gente se defendeu, né? Mas nem eles levam em consideração isso, né? Mas, enfim. Então, além dessas passagens de Lucas, vai ter que ir em São João também, vai falar. São João 14, de 16 a 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Diversas passagens dos Atos dos Apóstolos. Diversas, né? Inclusive essa que eu acabei de falar, que vai falar aqui, ó. Pedro lhe respondeu: aprendei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então aqui é Pedro falando, Pedro, nosso primeiro Papa. E além dos apóstolos, também Jesus Cristo também se utilizou de diversas parábolas para representar o servo, né? Sim. A parábola da videira, a parábola do servo infiel. Olha, eu vou te dar 3 moedas, eu vou te dar 5, eu vou te dar 1. E dentre esses vários momentos que Jesus teve com os apóstolos, que teve com os discípulos, que ele já ali percebia, que ele já premeditava, né? Que ele já sabia que alguns iam dar fruto e outros não iam dar fruto. Né? Eu peço a Deus todo dia que a gente dê fruto, né? Jesus já sabia, claro, né, disso tudo, e biblicamente tem várias provas, como você falou. Tem muitas outras aqui. Tem Atos 4, 31, Atos 6, 10, Atos capítulo 8, versículos 14 a 17, Atos 9, versículo 31, Atos dos Apóstolos capítulo 11, versículo 15, Atos dos Apóstolos capítulo 15, versículo 8, Atos 19, de 1 a 7, e acho que é só. Que, pelo menos que fundamenta o crisma, o apostolado pela crisma, né? Você falando da parábola da videira, São João capítulo 15, versículo de 1 a 7. E a gente aqui, nessa parábola, a gente vai ver que, como parte do corpo de Cristo, nós temos o direito e o dever de praticar apostolado, né? Então, desde que você seja crismado, você tem um dever. Mas é uma honraria, né? Você imagina, você ser apóstolo significa enviado. Você é um enviado de Deus, você não é enviado de qualquer pessoa ou qualquer coisa, né? Você é enviado de Deus. Isso é uma honra muito grande, se você for pensar assim, né? Que às vezes as pessoas, nem a gente pensa tanto nisso, né? Mas nós somos enviados de Deus. Então, imagina, eu fico vendo aí, pessoas muitos fazem concurso para cargos públicos e para ser, sei lá, procurador, promotor, e por aí, juiz, né? E a pessoa tem aquele orgulho, né, de ser um representante do Estado, da Justiça, né? E a gente não tem orgulho de ser um representante de Cristo, né, um enviado de Cristo. Então, a pessoa tem que pensar, é uma honraria muito grande, né? É um impressionante, né? Se você pensar, posso ler a parábola da videira? Não, fica à vontade. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele cortará, e podará tudo que der fruto, para que produza mais fruto. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como ramo. Ele secará, e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo, e queimar-se-á. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerão em vós. Pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então aqui está falando, né? Jesus, a videira, nós somos seus galhos lá, seus membros. E galho que não dá fruto é cortado e jogado no fogo, né? Imagina que fogo que deve ser esse.
Eu não quero saber. Eu também não quero. Goiânia já está passando por um fogo incrível. Eu peço assim, eu não quero nunca, se eu morrer e tiver a graça de ir pro céu, escutar, apartai-vos de mim, né? Isso é que a palavra também fala, né? Senhor, não fomos nós que pregamos em teu nome, expulsamos demônios, né? E Jesus vai olhar e falar, apartai-vos de mim. Meu Deus, essa é a pior coisa que você pode escutar, acho que... Não, se você não tiver decidido ainda ir pro céu, tá aqui uma palavra de conforto, de consolo. O céu tem ar-condicionado, meu irmão. Só por isso já valeria a pena irmos pro céu, né? Claro, essa minha teologia é muito falha, mas talvez seja uma maneira simples de falar, né? Que no céu nós encontraremos paz, nós encontraremos ali a realização plena, que é ficar ali com o nosso Deus. Sim. Até na parábola também fala dessa questão que a gente falou, nós falamos no bloco anterior, sobre a necessidade do leigo também ter uma vivência dentro da comunidade, né? Que aqui vai falar, Jesus fala para permanecer em mim e eu permanecer em vós. Então, mais do que nunca precisamos, né, participar das santas missas, comungar, participar dos sacramentos, né? Biblicamente também vai falar aqui da hierarquia apostólica, que nós falamos também. 1 Coríntios 12, 28. Vai falar assim: na igreja Deus constitui primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro os doutores. Depois os que têm o dom dos milagres, o dom da cura, de socorrer, de governar, de falar diversas línguas. Então, e também vai falar aqui, ó, em Romanos 12, versículos de 6 a 8, vai falar dos dons dados por Deus. Temos dons diferentes, conforme a graça que nos foi conferida. Aquele que tem o dom da profecia, exerça conforme a fé. Aquele que é chamado ao ministério, dedique-se ao ministério. Se tem o dom de ensinar, que ensine. O dom de exortar, que exorte. Aquele que distribui esmolas, faça com simplicidade. Aquele que preside, presida com zelo. Aquele que exerce a misericórdia, que faça com afabilidade. Então aqui, para a gente usar os nossos dons. Todos nós temos dons, independente de ser cristão ou não. Temos dom, só que... Eu queria pegar esse gancho aí, eu vou chamar agora a vinheta, depois eu quero tem um comentário breve sobre isso aí. Amém. Também do apostolado leigo. Amém. Tá curtindo o programa? Entra lá na nossa página no Facebook, Caminho Sagrado. Como é que tá lá no Facebook, Fernando? facebook.com.br/Caminho Sagrado Web. Caminho Sagrado Web, isso. Procura lá que é sucesso. Mas, isso aí. Beleza? O programa Caminho Sagrado volta daqui a pouco. Você está ouvindo programa Caminho Sagrado. Apresentação de Fernando Canizawa e Guilherme Cunha. Você está ouvindo Web Rádio Sagrada, a sua rádio católica na internet. Estamos apresentando Caminho Sagrado. Caminho Sagrado. Voltamos com o último bloco do programa Caminho Sagrado. É muito rápido. É muito um Caminho Sagrado Pocket agora. 5 minutos. Não, né? Tem que ser mais. Falando em Pocket, eu vou abrir um parêntese aqui. Você que está nos acompanhando, tem uma galerinha aí muito boa também, que já está mais tempo que nós na caminhada e na evangelização pela internet, Fernando. Se chama Santa Carona. Vale a pena dar um Google neles aí, sim, viu? Com certeza. Uma galerinha muito bacana. Eles começaram... semana passada, se eu não me engano, esse mês de outubro, um podcast também, tem vídeos, e num modelo bem interessante de entrevista. Eles colocam o convidado, né, sempre um católico, colocam um convidado dentro do carro e vão entrevistar eles dentro do carro, Fernando. Dentro do carro? Dentro do carro. É uma coisa assim interessantíssima, uma ideia assim... totalmente original, eu acho que nunca vi, só no programa do Luciano Huck, nos outros programas também. Mas quando leva fechada, ninguém xinga ninguém lá não, né? Hã? Quando eles levam fechada no caso, não xingam, né? É católico dirigindo. O Fernando mudou completamente o roteiro do programa deles aqui. Se algum estiver acompanhando, tem um Guilherme, eu acho que tem um Danilo também, agora eu esqueci o nome dele, só que eu sei que tem um Xará lá. Se ele estiver ouvindo, tá aqui nossa homenagem, indicando aí pra eles também. Curta a página e assina o canal. Sim. Essa é a frase. Voltando dos dons, o que eu ia falar dos dons, Fernando? Tem muita gente que também sai apelado da igreja porque a pessoa não dá conta de cantar nem dentro do chuveiro e aí acha que pode cantar no Ministério de Música aqui, fazer o seu apostolado leigo.
Como lidar com essa questão dessas pessoas que não sabem analisar bem os seus dons. O gago que quer pregar, é o manco que quer pular, uma coisa assim, sabe? Eu sei que Deus faz milagres, mas ele também trabalha dentro da medida. Ele usa a matéria-prima coerente. Não que Deus não possa agir, talvez nós temos situações que Deus realmente age, né? Que pessoas que você não coloca fé, que não estão ali nem fisicamente preparadas, e Deus realiza um milagre. Mas tem outras coisas que a pessoa perfeita, o problema dele é que ele não sabe cantar. Eu, por exemplo, se eu fosse cantar, acho que eu ia pro inferno, cara. Eu ia mandar ia ter tanta gente que ia desistir da igreja, então eu tenho consciência disso. O caso, seria o primeiro caso de desconversão dentro da igreja católica. Eu ia desconverter bastante gente cantando, né? Então, gente abandonando o barco no meio da missa. Então vamos embora, tá muito chata essa missa. A questão dos dons, assim, você falou bem da pessoa usar os dons que tem, né? Usar os dons que tem, se não tem, como é que vai usar, né? Como é que usa uma coisa que não tem, né? Então, só que assim, tem muitos católicos, muitos cristãos que têm dom de cantar, por exemplo, e não canta para Cristo, né? E canta pro capiroto, canta pro outro lado lá, né? Porque a música secular em si, ela não é pecado, não é errado, né? Desde que sejam letras... Não fira a moral, né? Não fira a moral também, né? Eu escutar música secular, às vezes algumas pessoas me perguntam, falam, não, pecado não é. Lógico que se puder escutar música cristã é muito melhor, mas música secular não é pecado. Agora, tem algumas letras aqui, pelo amor de Deus, né? Realmente. Não tem... Eu mesmo tenho vergonha de escutar algumas músicas. Eu não ponho pra escutar, mas às vezes tá na rua, eu fico com vergonha com a pessoa, dependendo da pessoa que tá do meu lado. Às vezes minha mãe, né, a sogra, a cunhada, realmente é constrangedor, assim. Então, isso aí sim é pecado. Tem coisas também, né, que vale a pena ressaltar aqui no apostolado leigo, que também não cabe, né? A fofoca, a intriga, tantas pessoas que querem também usam do apostolado leigo, né? Achando que é trampolim político também, que se utilizam da igreja para se autopromoverem, né? Fazem a caridade, mas se não tiver 3 câmeras ali filmando ele fazendo a caridade, não é caridade. Isso aí é complicado, né? Quem tava falando até uns dias atrás sobre essa questão de servir. Às vezes eu fico vendo assim, não são todos, né? Graças a Deus é a minoria. Mas tem muita gente que serve para aparecer, né? Não serve porque tá vindo servir a Deus. É meio complicado isso aí. É a questão, às vezes, de se promover, nem precisa ser político, né? Ele quer aparecer aqui, ou ali ou aqui, e é complicado isso aí. Na palavra de Deus fala, né? Dá esmola, mas que a sua mão direita não sabe o que fez a esquerda. Exatamente. Aqui a gente vai ver a gente falando de cada função da unidade da igreja. A gente vai ver aqui em Efésios 4, versículos de 11 a 16. A uns ele constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores, doutores, para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo, até que todos tenhamos chegado à unidade de fé e de conhecimento do Filho de Deus, até atingirmos o estado de homem feito, a estatura da maturidade de Cristo, para não continuemos como crianças ao sabor das ondas, agitados por qualquer sopro de doutrina, ao capricho da malignidade dos homens e dos seus artifícios enganadores. Então, isso aqui é interessante, que em Efésios vai falar aqui sobre essa maturidade espiritual. O católico crismado, ele tem que ter maturidade espiritual, né? Ele não pode ser esses católicos, essas pessoas, na verdade, isso aí não é exclusividade católica, né? A gente está falando dos católicos, é um programa católico, mas tem muita gente que fala que é cristã, mas acredita em horóscopo, acredita em reencarnação, acha que tem uma casa mal assombrada, acha que tem um espírito que manifesta ali, acredita em tantas outras coisas, em simpatia, essas coisas assim, ou até dentro da igreja. São aquelas pessoas espiritualmente ainda infantis, né? Que buscam só aquelas orações daquelas pessoas que têm dom de profecia, dom de cura. São pessoas assim, não tem aquela independência da pessoa buscar sozinha, fazer sua oração, seu jejum, né?
ser um adulto espiritualmente. E com essas pessoas espiritualmente infantis, vai em qualquer doutrina, né? É um problema que nós temos aqui. Tá o sabor das ondas. Tá o sabor das ondas, né? Os católicos que saem da igreja, acho que, não sei uma porcentagem, mas acho que seguramente quase 100% são aqueles que justamente não conhecem a fé. Porque conhecendo a fé, não tem como sair da igreja. Fácil, assim. Pelo menos a minha visão, né? A maioria deles. Eu acho que para encerrar eu queria... Mas já vai encerrar? Já vou encerrar, eu queria citar o livro que eu comentei hoje, até no meu perfil do Facebook, um livro sensacional, Fernando, indica a todos mesmo que nos acompanham aqui no programa, se chama O Cristão Bem Informado. Hoje não é uma crítica, mas também não é uma crítica, porque eu queria morder e soprar, né? Porque tem tantos livros aí por aí, né, que passam um cristianismo ali, pãozinho com mel, sabe bem, Deus é o amor que envolve as pessoas e as populações, sabe? Aquele cristianismo bem light, e São João Bosco não foge não, ele fala a mesma verdade. Nesse livro que é fantástico, o livro começa com instruções, é bem direto, é pro cristão mesmo, começando mesmo. E aí ele fala assim, numa parte do livro: nunca alguém abandonou o catolicismo a não ser para buscar o próprio prazer. Sabemos pela história que todos que abandonaram foi para poder levar uma vida mais livre e desordenada. Prova evidente de que não eram levados a isso pelo conhecimento da verdade, e sim pelo desejo de abraçar uma crença mais favorável às paixões humanas. São João Bosco. São João Bosco. Eu estudei na escola que chamava Dom Bosco. Acho que todo mundo estudou na escola que chamava Dom Bosco, né? Um mestre aí dos jovens. Sim, né? Isso aí, um grande evangelizador dos jovens, né? Essa questão de sair da igreja, do catolicismo, tá uma coisa curiosa também, né? Muitos falam que é fácil ser católico, né? Principalmente os irmãos protestantes, que católico pode beber, pode fumar, pode isso, pode aquilo, pode... Pelo contrário, né? É difícil ser católico. A igreja, para você ser um católico mesmo, é muito mais rígido a doutrina católica do que qualquer doutrina, pelo menos que eu conheço, assim, né? Porque aqui, por exemplo, nós não podemos casar 2 vezes, né? E lá é um contrato civil, praticamente, né? Não é sacramento. Essa obrigação da confissão para poder viver. A moral católica. Ela vai além do que é pecado e do que não é pecado. Exato. É complicado. Fala assim, é fácil ser católico, e esses católicos... O católico padrão. O católico IBGE, né? Podrão. Católico podrão. Né? Às vezes mora lá na paróquia e não sabe que é uma paróquia, né? Passa o pessoal do IBGE, você é o que? Sou católico. Põe lá. Então, ser católico não é fácil, é complicado. É uma doutrina, mas é gratificante, né? Isso. Saber, como eu falei no bloco anterior, imagina, saber que é um enviado de Cristo, né? Fernando Canizal já está aqui preparando o seu livro, os scripts. O nome do livro vai ser assim: Católico, quem sou eu? Amém, né? As principais questões para ser respondidas para você, católico. Para você se autodescobrir. Amém. Vamos lançar e-book, Fernando. Como pensou, diz o pessoal, hein? Demorou, né, Guilherme? Demorou. Vamos lançar um e-book aí. Vamos lançar. Vamos. Só o roteiro dos programas dá pra... Nossa senhora, dá uma enciclopédia. Tá faltando coisa aqui ainda. Não dá pra falar tudo. Mas chega por hoje. Mas amém. Mais um programa Caminho Sagrado que você escutou aqui na sua web rádio sagrada ou pelo podcast aí no caminhosagrado.com. caminhosagrado.com. Buguei aqui agora. Ou no Facebook. Aê, tranquilo. Fique com Deus, até mais. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Que és caminho, sei que és verdade.